A gente gosta, às vezes, de falar, os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria, né? Não foi o Reagan que ganhou a Guerra Fria, ou enfim. Quem ganhou a Guerra Fria foi, enquanto você tinha meia dúzia de burocrata no governo russo e americano brigando por quem chegava na Lua antes, tinha milhões de empreendedores na Califórnia criando computador pessoal, criando o Discman, criando milhões de tecnologias que as pessoas nem pensavam que iam querer e mercados que eles achavam que ia existir. E aí isso tornou o americano médio teve tanto acesso a mais capacidade produtiva, né? Ele se tornou tão mais produtivo por ter acesso a todas essas tecnologias que quando o muro de Berlim ele caiu e foi inevitável que isso acontecesse, não é que os Estados Unidos era marginalmente superior, ele era brutalmente superior econômica e competitivamente se você comparado com a União Soviética ou qualquer outro país do mundo. E esse processo não foi planejado pelo governo americano, ele foi espontâneo. O que acontece é milhões e milhões de empreendedores num país com alto nível de educação, todos os dias acordando e falando como é que eu vou ganhar dinheiro. Como é que eu vou fazer o Bruno me dar dinheiro? Putz, se eu criar um negócio que, pô, ele consiga escrever e apagar e escrever de novo e fazer conta sem precisar de uma calculadora, pô, talvez eu pegue um dinheiro dele. E a pessoa vai lá e cria isso. Então, assim, a dinâmica da democracia, inclusive durante o processo de Guerra Fria, fazia os Estados Unidos parecer ineficiente, parecer lento na tomada de decisão, enquanto a União Soviética parecia muito bem decidida e em alguns momentos até a gente achava aqui no Ocidente que eles estavam na frente. Mas quando caíram a cortina e você viu como que eram os dois sistemas, assim, é incontestável a superioridade de um sistema, a superioridade de um sistema que é livre, né? Que você tem livre iniciativa e é descentralizado. Não, tem até um livro, se não me engano é um prefácio do Paul Samuelson, que ele fala que, olha, né, a União Soviética, o que eles estão fazendo prova que aquele pessoal que falava que não dá para construir algo centralizado assim está errado. Ele escreveu isso no final dos anos 80, logo depois da União Soviética caiu. Mas isso é engraçado porque a impressão que você pega lendo livros mais antigos sobre ciência política é que eles estavam na frente. Sim. Eu gosto muito do filme Rocky 4. Que foi feito durante essa era de disputa entre os americanos e os soviéticos. E no filme você tem o Drago, que ele tá sendo treinado pelos caras da ciência, né? Sim. Tá o Rocky treinando num celeiro, levantando carroça, tá o Drago correndo em pista, não sei o que, tomando hormônio, tudo científico. Aí no final, e até interessante porque a luta entre o Stallone, né, o Rocky, e o Ivan Drago, ela acontece no Natal. E a União Soviética caiu no Natal também. Então meio que a história copiando ali a ficção. E você falando, Murilo, eu lembrei de uma visita que o Boris Yeltsin ele fez aos Estados Unidos, e que foi emblemática. Que o Boris Yeltsin, depois, né, da queda da União Soviética, foi o primeiro presidente da Rússia. Para quem não se lembra, eu me lembro porque eu era pequeno vendo jornal com meu pai, tinha um presidente meio encaixaçado caindo. E não era o Lula. Então não era o Lula. Ficou bem gravado na minha cabeça isso. E aí o Yeltsin, nos anos 80, foi para os Estados Unidos. E ele estava acostumado a visitar a União Soviética. E na União Soviética acontece mais ou menos o que eu vivi quando era militar, quando um general vai no quartel. Você pinta o meio fio, você corta a grama, a comida é a melhor que vai ter naquele mês, né? A sobremesa gostosa, tudo para mostrar, ó, general, o quartel tá super bom. E a mesma coisa acontecia. O dirigente soviético local arrumava a cidade, tudo ficava um brinco para ele chegar. Aí o Yeltsin foi nos Estados Unidos e achou tudo muito interessante. Falou, nossa, os mercados aqui cheios. Aí teve uma hora que ele parou numa cidade durante um deslocamento e foi num mercado no meio do nada. E quando ele entrou lá, ele viu uma variedade de produtos muito maior do que os dirigentes soviéticos, que eram as pessoas que tinham mais acesso às coisas, tinham na União Soviética. Ele pensou, a gente está impondo um padrão de vida miserável na nossa população. A gente tomou a decisão errada. Falou que naquele momento ele voltou, né, durante o voo, cabisbaixo, assim, pensando, a gente defendeu uma mentira. E aí pouco tempo depois a União Soviética caiu. Pois é. Se quiser até, trazendo para um exemplo atual, assim, quando começou o Covid, que foi, enfim, uma tragédia global, assim, a gente pode ir na discussão de a demora que eles tiveram para identificar isso, mas assim, só indo pro lado mais simples e prático, né? Assim, quando você olhou inicialmente, você falou, poxa, um regime que ele é mais centralizador, ele consegue tomar decisões melhores. E muita gente elogiou, não, vamos fazer aqui os famosos lockdowns, trancar as pessoas aqui, enfim, enquanto aqui ficava aquele debate, né? Aqui que eu falo o Ocidente, Estados Unidos, mas todos os países. É melhor lockdown ou não? É melhor fazer isso ou não? E parecia que a gente tinha muita pouca falta de decisão e a imprensa de um lado, a imprensa do outro e tudo mais. Mas o que você olha agora, 2 anos depois, né? Teve pressão da imprensa, teve discussão.
Quem fez lockdown demais? Não, não. Tem que fazer de menos. Não, de menos também não funciona. Qual é a melhor vacina? É essa aqui ou aquela ali? Tem que comprar ou não tem? Mas esses mecanismos e essas instituições pressionaram os governantes a tomarem as melhores decisões. Se olha hoje, 2 anos depois, o Ocidente é vacinado. Nos Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, você pode viajar. A gente está aqui, todo mundo pessoalmente de novo, sem nenhum tipo de restrição. A gente venceu um capítulo muito complexo e triste da história. E você olha para a China, por mais que tenha sido planejado desde o início, eles ainda estão em lockdown. Se você estiver em Xangai ou estiver em Beijing hoje, você não pode se movimentar da maneira com que você gostaria. Isso porque você tem um governo centralizador que define qual é o tipo de vacina que você vai usar, e a imprensa não pode pressionar ele por um outro tipo de vacina importada que é mais eficiente, ou enfim, ou não pode pressionar ele para acabar com o lockdown, enfim. Então, olhando de fora, as instituições democráticas às vezes parecem não eficientes. E bagunçadas, exatamente. E elas são. Mas essa bagunça, com várias instituições dependentes, leva no longo prazo a um Estado que é melhor e mais desenvolvido do que algo que é centralizado, planejado. Essa questão da centralização, ela esconde muita tensão, né? Exato. Porque na China você não tem uma imprensa livre que pode atacar o governo. Então a tensão ela não aparece para o mundo até que uma hora o regime pode vir a cair. Sim. E eu digo isso porque com a União Soviética não foi assim, um monte de gente falando vai cair, vai cair, vai cair. Ela caiu. Foi meio que do nada, igual o Muro de Berlim. Aí todo mundo mandou repórteres para lá correndo porque ninguém esperava, não, vai cair, tá dando sinais. Foi do nada. A queda ela acontece do nada porque ela não dá sinais, porque não tem como uma imprensa noticiar aquele tipo de coisa.